Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Somos Mais Que Um, que é um grande bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre o caminho que nós percorremos e como, né, as pessoas que nós conhecemos nesse meio desse caminho vão nos direcionando, vão nos influenciando e também o papel da educação nesse caminho. O Somos Mais Que Um, professor Murilo, vou apresentá-lo daqui a pouco. Ele nasceu muito dessa ideia de que quando a gente conversa com outras pessoas, a gente vai se transformando, né? A gente vai conhecendo mais as pessoas, conhecendo outras pessoas, isso vai nos transformando. Então, eu gostaria de recebê-lo aqui, agradecer bastante a sua vinda, e eu vou pedir para você começar contando um pouco essa história, né? Como é que o Murilo se transformou num profissional, que transformou-se num professor, né? Mestre, doutor, e que caminho que é esse que você trilha na sua vida profissional? Então vamos lá, vamos começar, né? Às vezes os caminhos a gente não segue exatamente como a gente imagina. Eu venho de uma família assim de classe média baixa, né? E naquele momento assim, a única oportunidade que eu imaginei de ascensão de carreira profissional, né, e financeira foi por meio do estudo, né? Então, hoje em dia parece que a nova geração não leva muito em conta a importância do estudo, da formação, mas para mim foi extremamente importante. Eu comecei a trabalhar num posto de combustível com 17 anos como frentista, e ali eu vi qual é o caminho que eu poderia seguir lá dentro. Então eu acho que o conhecimento poderia agregar. Foi naquele momento que eu comecei a pensar em fazer um curso superior. E interessante, né? Porque muitos jovens pensam, que curso que eu vou escolher? A grande Né? pergunta, né, do jovem. A grande pergunta é essa. E naquele momento eu pensei assim, que curso eu vou escolher? O que eu posso fazer para alavancar minha vida profissional, e alavancar minha vida cultural, e alavancar minha vida financeira? E eu não soube a resposta. Que curso fazer? Aí eu pensei assim, eu vou tentar fazer um curso que eu acredito que seja bem generalista. E ao fazer um curso generalista, eu acredito que no meio do caminho, né, desse curso generalista, vai aparecer alguma coisa que eu me interesse. E eu pensei em alguns cursos, como por exemplo Direito, mas eu foquei em administração. Então eu decidi começar a fazer administração, né, me matriculei no Moura Lacerda no curso noturno, com a intenção de paralelamente começar a trabalhar também. Graças ao curso de administração que eu fiz, eu consegui um estágio no Banco do Brasil. Fiz 2 anos de estágio no Banco do Brasil, enquanto estava cursando o período noturno. Graças, aí que vem que eu acho que a importância de um negócio chamado experiência, network e currículo. Né? Graças a esses 2 anos de estágio no Banco do Brasil, que eu nem me considerava um estagiário, me considerava uma palavra até que o pessoal acha engraçado, um estagiotário, porque você aprende a fazer um negócio e fica executando aquilo durante um grande tempo. Mas foi importante, porque graças àquilo eu comecei a ter no meu currículo algo que eu não tinha, uma experiência profissional. Quando eu terminei o estágio, eu tinha lá 2 anos de estágio no Banco do Brasil. Na época, né, o pessoal mais jovem com certeza nunca ouviu falar, mas tinha um banco chamado Banco Nacional. Talvez você, Sim, que tenha mais ou menos a minha idade, deva se lembrar do Banco Nacional. O pessoal mais jovem, basta lembrar que o Banco Nacional é o banco que patrocinava o Ayrton Senna. Se você vira imagens, né? Se você vira imagens mais antigas assim do Ayrton Senna, você vai ver que ele está com um bonezinho azul, com a logomarca lá do Banco Nacional. Esse Banco Nacional já foi o negócio mais interessante, porque eu entrei num programa de trainee, com o objetivo de que, se ao final desse tempo de 1 ano, desse programa de trainee, fosse conveniente para o banco, fosse conveniente para mim, haveria uma proposta de contratação. Só que esse programa de trainee era na área de gerência de pessoa física. E aí que eu acho importante, né, já que a gente está falando de carreira, você vê alguns caminhos que podem aparecer ao longo do caminho maior que você está trilhando. Esse programa de trainee, eu fui conhecendo as áreas que o banco tinha. E nessas áreas eu conheci uma área chamada mesa de operações, pela qual eu me apaixonei. E quando terminou o ano de estágio, tive a proposta para ser contratado, né, como gerente de pessoa física, e eu falei, não,
Não quero. Mas como assim não quer? Era o sonho de todo mundo, né? Não quero. Não, mas você está aprovado. Eu falei assim, eu vou falar a verdade. Parece uma frase chavão, mas eu acho que a grande chance de você se dar bem profissionalmente é tentar encontrar algo que você faça, que você sinta paixão pelo que você faz. E a carreira profissional é algo bem complexo, né? Passar uma vida exercendo uma carreira é algo altamente complexo. E eu pensei assim, atuar nessa área de gerente de pessoa física, por tudo que eu conheci, não é o que eu quero. Aí eu dei uma trucada. Eu falei assim, eu sei que há a possibilidade de renovar o estágio por mais um ano. E eu gostaria de renovar o estágio na mesa de operações. Conversei com o gerente da mesa de operações, havia uma vaga de estágio, né? E aproveitei a oportunidade e renovei. Só que aí sem possibilidade nenhuma certeira, vamos dizer assim, de ser contratado. Mas Chute foi um no risco, escuro, né? Um risco. E no meio do caminho, uma das gerentes, né, que estava na mesa de operações do banco, ela foi casar, saiu do banco, abriu a vaga e eu fui contratado. Contratado como gerente, né, da mesa de operações. Terminei o curso de administração. Voltando à importância, né, que eu acho que é um tema central do que a gente está falando hoje, do conhecimento. Naquela época, isso lá pelos idos de 1992 que eu me formei, né? Eu entrei na faculdade em 89, me formei em 92. Não era muito comum cursos de pós-graduação. Sim. Mas o Moro Lacerda fez uma parceria com a USP de São Paulo e montou alguns cursos que a gente chama de MBA, né? Sim, sim. E montou um curso na área de economia, né? Um curso na área de economia, e como eu trabalhava na mesa de operações, para mim, além de ter me formado em administração, um conhecimento maior na área de economia seria extremamente relevante. E eu entrei no curso, né? Nesse MBA de economia. Terminei o MBA de economia e eu achei que eu era o rei da cocada preta, né? Eu tinha 24 anos, trabalhava no que eu gostava, apaixonado, formado em Uma formação, administração, uma pós-graduação, coisa que não era comum. E aí eu gostaria de tratar de um tema, né, que eu acho que é muito importante para as pessoas, que são reveses que acontecem na vida da gente, né? Deixa eu pegar, antes de você entrar no revés, deixa eu pegar dois ganchos que eu achei fantásticos no seu relato. E que me identifiquei muito, porque eu também tenho uma história não parecida, né, mas que tem alguns pontos em comum. Também venho de uma família, né, sem tantas condições, mas que meus pais, né, meu pai principalmente, sempre mostrou para a gente o valor da educação, né? E todos os filhos se dedicaram muito a isso, e eu falo, a educação muda a vida, né? A educação é a grande, como você mesmo colocou, é o grande caminho de você, não vou nem dizer ascensão social, mas de você encontrar uma vida digna. Né? Eu acho que a educação ela tem esse papel e acho muito valioso o que você contou, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou um frentista de posto, eu sou como eu comecei um repositor de supermercado, e você fala assim, mas eu não tenho essa chance. Mas vai lá, faz o curso à noite, né, com muito esforço, às vezes sem ter o dinheiro para pagar, consegue uma bolsa, não consegue, se aperta, mas isso no longo prazo, né, faz uma diferença muito grande. Outra coisa que eu achei fantástica na sua fala é falar sobre a importância, e isso não é muito identificado pelas pessoas, mas que é fundamental no curso superior, são as relações que você faz. Né? Você conhece ali dezenas de professores, às vezes centenas de alunos diferentes, porque você está em turmas diferentes, vai, né, no decorrer do tempo, você vai mudando de turmas, você faz trabalho com um, faz trabalho com outro, você vai criando relações, e mais do que relações, você vai criando aprendizados, né? Principalmente num curso de administração noturno, e você é professor até hoje nesse tipo de curso, eu também, muita gente ali já trabalha em grandes empresas, trabalha em pequenas empresas, trabalha em empresas familiares, cada um tem uma vivência muito rica, e nós aprendemos muito com isso também, né? Nessa convivência com os outros, né? Então, hoje eu ouço muito mesmo as pessoas falando, besteira, para que você vai estudar? Não sei o quê. E
perde-se isso, né? Porque o deixar de estar num ambiente de aprendizado é um ambiente no qual você faz trocas, né? Faz relações. E o último gancho, eu vou deixar você contar, porque senão eu falo demais. Você falar assim, eu estava lá jovem e sem saber para que lado ir. Até hoje, né? Os jovens, 16, 17, 18 anos, é o que eu mais ouço aqui, né, das pessoas que eu entrevisto, assim, eu não sabia para onde ir, às vezes vou para um lugar que não era onde eu queria, e acho que a sua solução foi muito interessante. Você buscou um curso assim, olha, um curso mais genérico, mas que eu posso depois caminhar, né? A administração tem muito isso, né? Eu posso ir para o lado da gestão de pessoas, eu posso ir para o lado de operações, que tem mais a ver com engenharia, eu posso ir para o outro lado, né? Tem vários caminhos diferentes que podem. Mas agora fala dos revés, porque eles são importantes. Vamos lá, então só pegando um gancho no que você falou, né, da importância dos pais incentivarem os filhos. E então, assim como você, né, essa vontade de estudar, essa dedicação pelo estudo veio por conta do incentivo da minha mãe. Talvez se não fosse por isso, eu não teria seguido, né, esse caminho. E o reverso foi o seguinte, eu terminei essa pós em 1994, né? A gente vinha durante vários anos enfrentando processos inflacionários gigantescos, até que em 1994 vem o Plano Real, que tinha como grande objetivo debelar a inflação. Então, a verdade é a seguinte, eu trabalhava numa área que fazia coisas, até pesado um pouco que eu vou falar, meio imorais, mas legais, para fazer as empresas ganharem mais dinheiro, né, num processo inflacionário alto. Ali naquele momento, 91, 92 até 94, isso chegou num pico. Exato. E vieram vários planos, né, com o objetivo de conter a inflação, mas nenhum deles teve sucesso, até que veio esse plano muito bem estruturado chamado Plano Real, que realmente começou a surtir efeito e debelar a inflação. Né? E aí a nossa área, que tinha 9 pessoas, foi perdendo o sentido. Então esse foi o primeiro gosto amargo, né? Uma mensagem que eu acho importante da gente deixar aqui, né? A gente que tem um pouco mais de idade, são os gostos amargos que a gente sente, né, ao longo da carreira. A carreira não são só momentos de alegria, né? São também momentos de tristeza. Quando parece que está tudo perfeito, tudo certinho, acontece algum revés. E naquela época, né, eu estava estudando para concurso público, porque quando veio esse Plano Real, eu fui transferido para uma agência próxima a Ribeirão Preto, né, na cidade de Sertãozinho, para trabalhar como pessoa jurídica. Não era algo que eu gostava. Como eu já vinha estudando para concurso público, o Banco Nacional, onde eu trabalhava, foi incorporado pelo Unibanco, na época. E aí, o grande objetivo de um processo de incorporação é a redução de gastos. Então, eu estava em Sertãozinho nessa época, não fazia sentido ter duas agências. Então, aos poucos, eles foram absorvendo o processo, né, operacional do Banco Nacional e chegou no momento que não fazia sentido ter duas agências. Eles abriram um plano de demissão voluntária, né, só para o pessoal do Banco Nacional. Eu entrei nesse plano de demissão voluntária, né, crente que eu ia conseguir passar no concurso público no qual eu estava estudando, e deu ruim. Eu acabei não passando no concurso. E quando eu saí do banco por conta de várias horas extras, né, que a gente fazia, eu acabei entrando com uma ação trabalhista. E por conta disso, isso impediu que eu voltasse para alguma outra agência bancária. E aí você pensa, o que fazer agora? Né? Eu estou vendo um livro aqui seu, do desemprego à recolocação, e estou lembrando disso. Né? Eu fiquei desempregado. E outra coisa importante da nossa conversa é um negócio chamado network. Nesse curso de pós-graduação que eu fui fazer, eu fiz junto com um professor que tinha dado aula comigo no Moura Lacerda. Daí ele me convidou para dar aula no Moura Lacerda. E aí eu comecei a dar aula também na faculdade. Foi em 1996 que eu comecei a dar aula lá no Moura Lacerda, agora completou esse ano 29 anos. Eu estou lá, né, no ensino presencial. E graças a esse contato, graças a essa indicação dele, foi que eu consegui começar a dar aula lá. Com o passar do tempo, o ensino foi, vamos dizer,
se tornando extremamente importante, o que infelizmente hoje parece que está tendo uma reversão nesse quadro, né? Parece que hoje as pessoas não dão tanto valor para o conhecimento, tanto valor para o ensino, quanto deram na minha geração. A instituição Moura Lacerda teve um boom de crescimento, montou o curso diurno. Nesse momento eu acabei me tornando professor profissional. Eles começaram a exigir que a gente tivesse titulação. Foi aí que eu fui atrás de fazer mestrado. Desde então eu comecei a dar aula de manhã, dar aula à noite, e num momento eu comecei a ver que o ensino também começou a diminuir. As aulas foram diminuindo, as matrículas foram diminuindo, né? E aí surge na vida mais outro revés profissional. Foi aí que eu busquei um outro caminho de tentar trabalhar também com consultoria. Então hoje, além de dar aula, eu também trabalho com consultoria. Eu não acho que eu não cheguei a comentar contigo, mas dentro da administração, que é uma área bem ampla, eu acabei escolhendo, até por conta do tempo que eu trabalhei no banco, né, a área financeira. Então, atualmente eu dou aula no Moura Lacerda, né, no ensino presencial, trabalho com consultoria, mas sempre em busca de novas oportunidades. Porque é um negócio importante hoje em dia, né, é a gente pensar que a gente ainda tem muita lenha para queimar. Sim. Eu tenho 55 anos, com essa mudança na Previdência, a gente vai ter que se aposentar com 65. Às vezes com 55 anos a gente já se acha velho. O mercado acha que a gente é velho. Então eu fui dar uma palestra outro dia numa empresa e uma pessoa falou uma frase que me marcou muito. Ela também estava nessa fase de 50 a mais. Ela falou assim: eu me sinto velha para buscar recolocação, mas eu sou nova para me aposentar. Então a gente que está nessa idade de 50 a mais, né, se encontra numa lacuna, vamos dizer assim, profissional, onde a gente ainda não consegue se aposentar, e mesmo que conseguisse se aposentar, talvez a renda da aposentadoria não fosse suficiente para a gente se manter. E por outro lado, a recolocação nessa idade também não é tão simples. Olha, professor, você chegou num ponto assim, a gente se propôs a. Por isso que eu gosto da conversa, bate-papo. A gente se propõe a falar de uma coisa e ela vai para outra e isso é muito rico. Então, primeiro pegar dois pontos. Concordo muito no que você disse. Você tem quase 10 anos a mais experiência na educação, no ensino, do que eu. Porque eu primeiro fiz uma carreira em empresas e em um momento da minha vida eu falei, gente, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu gostava de dar treinamento em empresas, falei, quero transformar isso em uma profissão, fui fazer o mestrado. Comecei a lecionar mesmo entre 2004, ali fazendo disciplinas ainda, né, para poder ganhar os créditos, mas oficialmente a partir de 2006. Então, 10 anos a mais do que eu. Mas eu acho que você pegou um momento da educação muito rico, e eu peguei também um pedaço dele, que a partir de 96, com a Lei de Diretrizes e Bases, teve uma grande mudança na educação. A partir de 2002, 2003, 2004, a educação passou por um grande crescimento, tanto das instituições públicas quanto privadas, né? Eu me lembro que eu fui dar uma disciplina para fazer crédito no mestrado em uma instituição, em 2004, ela tinha 5 mil alunos, lá em São Paulo. Quando eu fui contratado por essa mesma instituição para dar aula em 2006, ela já tinha 15 mil. Porque os cursos tecnológicos foram lançados e eles começaram a atrair uma quantidade muito grande de alunos e tinha os programas, o ProUni, uma série de coisas acontecendo, e as escolas passaram por um crescimento muito acelerado. E da mesma forma como os bancos passaram lá, quando você contou a história do Banco Nacional sendo comprado pelo Unibanco, depois foi comprado pelo Itaú, né, se fundiu com o Itaú, essas grandes fusões, isso aconteceu com a educação também, né? Então, a partir de 2010, 11, 12, eu estava num momento entre 2006 até 2010, eu fiquei só dando aula, como os alunos falam, né? Você não trabalha não, só dá aula. Só dá aula. Um pouco parecido com o que você contou, de manhã e à noite dando aula. Quando chega ali em 2012, por ali, as escolas começam a ser compradas, né? Elas vão se fundindo em grandes grupos. E
Na época eu tinha uma posição dentro dessa instituição, quando ela foi comprada por uma outra, tudo aquilo deixa de fazer sentido, né? Como se bem disse, a fusão tem o objetivo de diminuir custo, né? E essa instituição que comprou essa, depois foi comprada por outra, e foi passando por tudo isso, e foi um momento que eu senti muito, você estava contando sua história, eu estava me sentindo nela aqui. Eu falei, olha, cara, estava lá dando 8 horas por dia, de manhã à noite, ainda fazendo um trabalho à tarde na instituição, então, de certa forma, estava tempo integral na instituição, de uma hora para outra ela é comprada por uma que já tem uma política diferente, tem valores diferentes, tem uma forma de pensar diferente, depois é comprada por outra, aí você fala, opa, peraí, e eu fui pelo mesmo caminho, falei, deixa eu procurar consultoria, porque eu continuo dando aula aqui, produzindo conteúdo aqui para escolas, mas eu preciso de alguma coisa para pagar a conta, né? E aí eu fui para a consultoria lá por volta de 2014, mais ou menos. E o outro ponto que você falou, que para mim é fantástico, assim, você citou do desemprego e a recolocação, vou te contar a história desse livro. Em 2017, então, eu tenho a mesma idade que você, então a gente pode jogar, né, 8 anos para trás, concorda? 2017. A gente estava ali pelos 40 e poucos, né? E teve uma grande crise econômica no Brasil, que começa ali em 2014, 15 mais ou menos. O desemprego aumenta de uma forma muito acelerada. Eu, pela questão da consultoria, estava empregado, mas eu percebi, comecei a ver um tanto de pessoas da minha idade, amigos, colegas, parceiros, pessoas que eu conhecia, ficando desempregadas. E todas elas chegavam no mercado de trabalho e as pessoas, nós estamos falando 50 a mais, mas 40 a mais, o mercado já fala assim. E eu comecei a postar no LinkedIn falando, olha, se você tem mais de 40, se tem 45, 46, poxa, o que você pode fazer para poder se recolocar? A questão do network, a questão, né, de buscar essas competências que você tem, transformar isso numa consultoria, né, caminhos que poderiam ser trilhados a partir daí. E esse é um tema, professor, que hoje é o que eu mais estudo, que é a história da carreira 50 a mais, a carreira dos cabelos brancos que nós temos. Porque eu sempre faço uma conta besta. Só. E se a gente começa a trabalhar com 18, né, não posso trabalhar, teoricamente, não posso trabalhar antes disso legalmente, mas vamos colocar 18. Aos 40, eu não cheguei nem na metade da minha vida profissional, porque eu vou aposentar com 65. Então, com 40, eu tenho 22 anos de trabalho, ainda tem mais 23 para frente, né? Então, 25 para frente. Não está nem na metade. Estou nem na metade. Com 45, eu estou mais ou menos na metade. Com 50, na verdade, eu não vou aposentar com 65, a gente vai aposentar com 67, 68, 70. Então, você ainda tem 20, né? Muita lenha para queimar ainda. Só que o mercado, e principalmente agora, nesse momento em que a gente tem uma grande transformação no mercado de trabalho, por causa da pandemia, por causa do home office e agora mais por causa da IA, a gente tem sido visto como velho, ultrapassado, não tem lugar para a gente. E isso é uma coisa cruel em vários sentidos, né? Porque não é só uma questão econômica, é uma questão de saúde mental, é uma questão, né, de nosso papel social, é algo que é muito mais amplo do que simplesmente ficar empregado, né? Porque eu acredito muito no que você falou, quando a gente descobre algo que a gente gosta de fazer, que faz bem feito, né, a gente se doa aquilo, né? Aquilo é a nossa vida. E é bem complexo, né? Já que a gente entrou por esse caminho. Nós voltamos na educação depois. Não, mas eu acho que está diretamente ligado. Eu tenho um conhecido meu que se preparou para ser piloto de avião. Ele é piloto de avião. Se preparou, fez curso, fez aula, não sei o que, e se tornou piloto de avião. E perdeu o emprego. E agora eu te pergunto, uma pessoa que é piloto de avião, que agora manda currículo para várias outras empresas e não consegue uma vaga, vai fazer o quê? Uma profissão extremamente especializada. Específica, né? Então, o que você falou é altamente complexo, mas muito complexo. Eu acho que é um problema, uma situação que precisava ser muito mais abordada, porque leva exatamente ao que você falou de problemas de saúde mental, né? Porque essa pessoa vai buscar uma recolocação em quê?
talvez em alguns, entre aspas, subemprego, dependendo do potencial que ele tem de conhecimento. Ele pode ter um dinheiro para sobreviver, mas imagina a frustração emocional dessa pessoa. Quando tem o dinheiro para sobreviver. Porque quando tem. Porque ainda tem a questão da saúde financeira também. Exato. E é um dos temas que eu abordo, né? Dentro da área de finanças, a minha área é o orçamento empresarial. E eu, dentro de orçamento empresarial, também trabalho com educação financeira. Né? Eu dou palestras em empresas sobre educação financeira. E falo que o dinheiro, ou a falta do dinheiro, a dificuldade de gerir o dinheiro, gera problemas gravíssimos de saúde mental e saúde física. Mas é um tema que você levantou aí que eu acho que é importantíssimo, né? Pensar nesse pessoal, nesses 50 a mais. Que nós nos colocamos nele, né? Nós estamos nesse meio. Exatamente. Mesmo hoje, eu abrindo o jogo aqui com você, sendo sincero, as aulas que eu dou sendo diminuídas, consultoria também, a concorrência é muito grande, sim, né? Tudo que você vai fazer, a concorrência é extremamente grande, então é difícil, né? Então, os jovens realmente têm que ter essa, a gente estava falando no início dos jovens, essa preocupação em tentar encontrar um caminho, sim, saber que nesse caminho ele vai enfrentar percursos, vai enfrentar dificuldades, e talvez esse caminho ele às vezes em algum momento tenha que seguir pelo outro, mas eu acho que um grande segredo da vida é o network. E olha que interessante, nós não nos conhecíamos, né? Quem me indicou para vir conversar hoje contigo foi uma amiga minha em comum, e ao conhecer você hoje, quem sabe algum tipo de negócio, algum sim, tipo de contato pode surgir entre nós. Eu conhecendo a sua expertise, você conhecendo a minha expertise. Sim. Então, eu acredito que um dos grandes segredos, né, para você buscar esse conhecimento que a gente está falando, envolvendo com carreira, sim, recolocação sim, profissional, é network. Sim. A importância do network é algo fundamental. Sabe uma coisa que eu percebi, professor, quando eu estava passando por essa fase ali de 2016, 2017, que estava aquele grande nível de desemprego e muitas pessoas ficando, o desemprego nessa idade, ele é cruel em vários sentidos, né? É o que você falou, às vezes a pessoa tem uma saúde financeira, às vezes não tem, né? E nós, principalmente a nossa geração, nós fomos ensinados a entrar numa empresa e ficar a vida inteira nessa empresa. E depois a gente foi aprendendo que não ia acontecer isso com a gente, né? Seu banco, você entrou numa empresa, ela foi comprada, você saiu, o mundo mudou, o mercado mudou, você foi para outro caminho, a gente foi trilhando. Mas uma das coisas que eu percebi nas pessoas que estavam com 40, 45, 50 anos, e percebo isso até hoje, é o seguinte: às vezes a pessoa não tem essa percepção de que percalços podem acontecer, ela acha assim, eu vou ficar a vida inteira aqui nesse. E ela vai, de certa forma, se transformando aquele emprego na sua vida. Então, o sobrenome dela é o nome da empresa que ela trabalha, né? É o João do Itaú, é o João do Bradesco, a forma como ele se veste é a forma que a empresa acha correto, as relações que ele só tem amigos lá dentro da empresa. Quando ele é demitido ou por algum motivo ele sai dessa empresa, ele perde, de certa forma, a sua identidade. E se identificar depois é extremamente complexo, né? Se achar, principalmente quando a gente está um pouco mais maduro nesse sentido. É como se fosse uma separação. É um casamento que depois acontece uma separação. E qualquer tipo de separação é complexa, né? Aproveitando, né, a nossa conversa, a gente estava falando desse problema, às vezes, de pessoas. Vamos pegar esse caso desse João do Itaú. Né, eu gostaria de citar algo que eu vi outro dia de um empresário, que eu achei brilhante o que ele falou, porque o funcionário quer se transformar em patrão. Né, muito funcionário quer se transformar em patrão. Hoje fala-se muito em empreendedorismo, né?
Então eu acredito que hoje em dia talvez alguns jovens acreditem que para empreender eu não preciso de conhecimento. Né? Eu já fiz alguns trabalhos para o Sebrae. Nos trabalhos do Sebrae eu cheguei a uma grande conclusão. Normalmente a pessoa que vai empreender, ela detém o conhecimento numa determinada área, e normalmente é a área de produção. Eu sei fazer um bolo bem gostoso, e aí esse bolo é delicioso, as pessoas que comem amam, adoram, eu vou montar uma empresa para fazer bolo. Mas a minha área é administração. Então, dentro da administração, tem uma área que a gente chama de área de produção, que é desenvolver o produto. Você vai entregar para o cliente, que no caso é o bolo. Que pode ser de perfeita qualidade. Perfeita qualidade. Mas a gestão e o sucesso do negócio passa por 3 outras áreas extremamente importantes, que é a área de marketing, que é mercado, relacionamento com o cliente, divulgação, publicidade, propaganda. Como é que eu vendo que esse bolo é bom mesmo? Sabendo que a concorrência é gigante. A área financeira, que é lidar com dinheiro, e a área de RH, que é lidar com as pessoas. Tem outra coisa que às vezes o empreendedor não tem em mente, né, que é o que esse empresário falou uma vez que eu achei brilhante. Quando o mês começa, o empregado, o colaborador, ele tem uma certeza do quanto ele ganha. Então, mesmo que ele ganhe pouco, se ele tiver algum tipo de controle, ele consegue, de alguma forma, mesmo tendo uma vida, vamos dizer assim, bem simples, viver com o que ele tem. Agora, quando começa o mês, o empresário, o dono da empresa, ele só tem uma certeza: quanto ele vai gastar. E a cada mês ele tem que matar um leão. A cada mês ele tem que gerar receita para cobrir os gastos e gerar lucro. Então não estou aqui dizendo que ser empresário, né, eu sou formado em administração, é ruim. De forma alguma eu estou dizendo isso. Mas eu acho que é muito importante para esse tião do Itaú pensar muito bem, né, quando ele perde o emprego e acha que vai pegar o fundo de garantia e agora ele não vai querer ser mais empregado, ele vai querer ser patrão e vai montar um negócio. Não é tão simples quanto ele pode pensar. Você falou do Sebrae, professor, e eu tive a oportunidade durante um tempo, quando eu falei assim, vou para a consultoria, eu busquei alguns caminhos para aprender. E um dos caminhos que eu busquei, como eu estava numa instituição, a gente tinha uma parceria com a Sebrae e eu me propus lá a fazer consultoria para pequenos empresários no Sebrae, até para aprender um pouco o modelo da consultoria. E isso que você estava relatando é a grande maioria dos empresários, dos pequenos empresários, que abrem um negócio com o dinheiro do acerto, com o dinheiro que ele guardou, não sei o quê, porque ele faz um bolo legal, porque ele faz a melhor coxinha do mundo, porque alguma coisa, e em 6 meses ele quebra. Sabe aquela estatística que diz que X% das empresas quebram no primeiro ano? A gente via isso lá no Sebrae. Porque quando a empresa começa a quebrar, que ele busca o Sebrae para poder entender o RH, o marketing e o financeiro. E muitos deles, apesar de não ser a minha parte, não era finanças, mas muitos deles relatavam uma história muito parecida. No primeiro mês eu estava vendendo bem pra caramba. Eu vendi muito. Não sei porque que eu estou quebrando, porque eu estou vendendo muito. Só que quando você olhar, ele começou sem nenhum capital de giro, aí ele vendeu tudo, às vezes a prazo, tem que comprar à vista, porque ele ainda não tem crédito. Aí, quanto mais bem sucedido ele é comercialmente, pior financeiramente ele fica, porque vai tendo um descasamento e ele tem que buscar dinheiro, né, fora, a uma taxa de juros alta, porque ele não sabe lidar com isso. Ele vai pegar o cheque especial, né, que é a mais cara de todas, e aí, quando chega 6 meses, ele não consegue girar mais o negócio. O negócio faz assim, então isso que você falou é perfeito. Assim, não é só fazer o melhor produto do mundo, eu tenho que saber vender esse produto, colocar a gente lá dentro. Né? Aí ele tem um funcionário que coloca ele na justiça, não, quebra a empresa, porque ele não soube contratar direito. E outro ponto assim, muito interessante que você falou, porque eu vejo isso. Hoje existe uma certa uma moda que é assim, você tem que ser empresário. Hoje dizem que ser CLT é feio. Né? Hoje está se falando, não, CLT é quase um xingamento. Nem todas as pessoas estão
não é nem estar preparado, porque preparado você pode se preparar. Mas nem todas as pessoas querem ser empresárias. Você contou a história da consultoria. Quantos amigos meus chegaram para mim nos últimos anos e falaram assim, poxa, você está com consultoria já há mais de 10 anos, cara, eu fui mandado embora, ou eu estou querendo sair da minha empresa, como é que eu faço para dar consultoria? A primeira coisa que eu falo para eles, eu falo assim, você está preparado para ficar 3 meses, 4 meses, sem ganhar nenhum real? Você está preparado para não ter 13º, para não ter férias? Você está preparado para toda vez que você entrega um trabalho para uma consultoria, para uma empresa, você está desempregado de novo? Você vai ter que tomar outra? Ah, não, eu gosto mais da estabilidade. Então vai buscar um emprego. Que a consultoria você vai ficar, às vezes, 3 meses sem ganhar nada. Você vai ficar, enquanto você está entregando uma consultoria, no outro dia, você não está prospectando outra. Não vai ter 13º, não vai ter férias. Né? Então, essa questão do empreendedorismo eu acho fantástico. Concordo com você. Só que não é a solução para todas as pessoas. Não é o caminho único. E não é tão simples, às vezes, quanto as pessoas imaginam que é, né? É bem complexo. Ser empresário, mais uma vez eu cito isso, não estou dizendo que ser empresário é ruim, mas é complexo. É um nível de estresse assim gigantesco. Você tem problema com o fornecedor, você tem problema com o cliente, você tem problema com o colaborador. Lidar com uma empresa é algo altamente complexo, né? E é um sonho que às vezes muitas pessoas têm, mas tem que ser muito bem pensado em entender, né, o lado positivo e o lado negativo para saber muito bem aonde você está entrando. Agora, professor, entrando um pouco no nosso tema proposto, né, a gente já falou de um tanto de coisa legal aqui, e você está há muitos anos na educação e passou por vários momentos de transformação. E você mesmo relatou, né, como a gente vai vendo uma diminuição primeiro da valorização do professor. Né? Eu vejo que hoje, quando você compara a hora-aula que um professor recebe com horas de trabalho em outras profissões, você vê uma desvalorização, mas também uma diminuição, né? Principalmente depois da pandemia, uma queda muito grande da quantidade de alunos, né? Nas escolas, nas instituições. De um lado, um crescimento da oferta, né? Muitas instituições grandes, e a oferta do EAD, e a oferta de instituições grandes, e depois, do outro lado, também uma diminuição do aluno. Como é que você está sentindo este momento da educação e agora ainda com a entrada da inteligência artificial, que tem trazido um impacto grande sobre esse lado da educação? Como é que você tem enxergado isso nesse momento e para o futuro? Eu vou dar uma opinião e ainda vou dar a fonte, né, da opinião. Eu tive a oportunidade, né, de ir em algumas escolas públicas, né, de ensino médio, terceiro ano de ensino médio, justamente com esse objetivo, de tentar captar alunos. Vamos pensar assim. Alunos de escolas de mais renome, escolas privadas, eles preferem ir para escolas públicas. Uhum. Mas quem é o perfil, normalmente, de alunos de faculdades particulares, né, e não públicas? São alunos, normalmente, ou pessoas que já estão pensando, estão há algum tempo, já tem uma certa idade e acha que com o curso superior eles vão poder alavancar a carreira. Ou, na maioria das vezes são jovens de escolas públicas, né, que estão tentando buscar uma vida melhor. E eu tive uma percepção assim que eu não enxergava. Eu tive, né, assim, algumas instituições, né, de ensino médio públicas aqui de Ribeirão Preto para falar da importância do curso superior como ferramenta para você alavancar a sua vida. E usando o meu exemplo, que a gente já comentou, né? Eu entrei na faculdade, graças à faculdade eu consegui o estágio, graças ao estágio eu entrei no programa de trainee, virei gerente de banco, fiz a pós me permitiu dar aula, a aula me deu conhecimento para consultoria, então tentando vender para esses jovens, né, a ideia de que o ensino superior e o que o conhecimento pode ser uma ferramenta de ascensão profissional. Só que eu me deparei com uma situação que para mim foi inusitada. Qual situação? Parece que essa geração mais nova vê as coisas de uma forma diferente da nossa.
a gente via, né, a perspectiva de fazer um curso superior, conseguir uma carreira, não ser tão imediatista, começar de por baixo e tentando, né, se aperfeiçoar mais e crescendo e tudo mais. Essa geração mais nova, pelas perguntas que eu via, pelo que eu pude perceber, elas não têm mais esse sonho. Lógico que o pessoal que tem um poder aquisitivo mais alto, que estuda nessas escolas privadas, ainda tem esse sonho de uma faculdade pública, Sim, sim. Mas essa geração, uma classe média baixa, já não vê mais no conhecimento, eu acho, no curso superior, uma ferramenta real de ascensão profissional. Então, eu acredito, né, lógico que eu não tenho dados para comprovar o que eu estou falando, mas por essa experiência que eu tive, que um dos problemas, né, da diminuição da demanda pelo ensino superior é isso. Sim. Essa nova geração acha que vai ser empreendedora, que vai ser TikToker, que vai ser influencer, que todo mundo vai ganhar dinheiro com isso e que eu não preciso ter conhecimento. É uma pergunta, eu também não tenho dado para embasar ela, não, mas também na questão percepção mesmo, né? Eu percebo exatamente o que você está dizendo, porque, de um lado, né, meu filho está em uma escola privada e você conversa com todos os amiguinhos dele, eles estão sempre aqui, os amigos dele, 16, 17 anos, e a gente conversa muito sobre isso, eu já fiz algumas coisas no colégio dele. Todos eles estão lá preocupados, né, pensando em para qual pública que eles vão, estudando, fazendo cursinho, se dedicando, tal coisa. E do outro lado, eu concordo perfeitamente com o que você vê, mas eu queria colocar um questionamento nisso. Será que também você nos contou desse momento, né, de grande crescimento que a educação teve, né, principalmente ali na década de 2000 até 2000, um grande crescimento. Também não é uma percepção desse jovem de ter visto pais, amigos, colegas, parentes que fizeram cursos superiores e isso não teve um impacto na sua vida profissional? Volto a dizer, só uma percepção, não é um dado, mas eu tenho essa certa percepção de que muita gente fez cursos, e aí eu não sei se tem a ver com qualidade do ensino, não sei, mas que isso não teve um grande impacto na vida profissional, e aí esse jovem que cresceu vendo essa pessoa aqui, ele fala assim, isso é besteira. E ele ainda é influenciado ali pelo TikTok, pelo influencer, né, que diz que aquilo é besteira, que tem que empreender, que tem que jogar no tigrinho, dizem que jogar no tigrinho é investir, né? Então, eu acho que tem esse outro lado também, não sei, uma percepção. Queria a sua opinião. Minha opinião é a seguinte, né, a minha área dentro da administração é finanças. Uma das coisas que a gente estuda em finanças é investimento. Qual que é a definição de investimento? É destinação de capital para uma atividade com o intuito de que esse capital retorne com algo a mais. Sim. Fazer um curso superior privado é um investimento. Grande. Muito grande de dinheiro e de tempo. Mas a verdade, a realidade é que nem todo investimento, né, vai trazer retorno. Sim. Então, o que você falou faz total sentido. Né? Nem todo mundo que vai fazer um curso superior vai conseguir ter uma carreira brilhante. Eu estou até imaginando aqui que se no meio da gente tivesse um tabuleiro de xadrez, teria o rei, teria a rainha, mas também teria a torre, teria o bispo e teria os peões. Então, eu acho que nem todo mundo que faz um curso superior, eu não sei te explicitar o motivo, se foi falta de dedicação, sim, se foi falta de oportunidade, mas eu ainda acho que é uma tentativa. Então, o que eu penso? Né? A gente tem que tentar fazer o nosso melhor. Sim. Eu concordo contigo que pode ser que haja grandes frustrações, né, de pessoas que viram parentes próximos, todos investindo no curso superior e não tendo retorno. Mas, por outro lado, também tem aqueles que investiram e tiveram o retorno. Então, o que eu penso, né, mais uma vez, do curso superior? Eu acho que é um investimento.
E assim como todo investimento é um investimento Pode puxar de isso. risco, é um investimento de risco, mas eu acho que ainda assim vale a pena fazer. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Aí puxa ele mais para cima, e depois eu vejo, deve estar soltando alguma coisa. Deve ter algum negócio de apertar. Eu acho Pode ser aqui. que não é aqui. Esse aqui está meu. Bom, deixa eu voltar aqui. Isso que você falou para mim é verdade pelo seguinte, vou te contar uma parte da minha vida que você contou essa parte aí, eu vou contar uma parte da minha vida nesse sentido também. Quando eu estava fazendo essa transição, eu trabalhava numa grande empresa e quis fazer a transição para o meio acadêmico, né? Antes de fazer o mestrado, eu fui fazer um MBA. E por que eu fiz esse MBA? Eu trabalhava numa empresa, na área comercial de uma empresa, e tinha uma premiação naquele ano que ia ganhar um carro. Olha, e eu me matei, falei, não, eu vou ganhar esse carro de qualquer jeito, porque eu preciso desse dinheiro. Quando eu ganhei esse carro, eu cheguei para a empresa e falei assim, eu não quero nem pegar o carro. Por favor, nem me dê a chave, porque se vocês me derem, eu vou ficar com o carro. Quanto que custa esse carro? Custa tanto. Me dá esse dinheiro. E eu fui lá e paguei. O dinheiro que era o carro era um curso, um MBA na FIA. Todo mundo que eu conhecia na época falou, você é louco? Como assim? O melhor investimento que eu fiz na minha vida. O melhor investimento que eu fiz na minha vida. Você falou de investimento, melhor. Por quê? Porque esse investimento já retornou dezenas de vezes. 3 anos depois, né, nesse meio tempo eu fiz o mestrado, eu fui convidado para dar aula na FIA. E dou aula lá até hoje, atualmente nos cursos EAD. Então eu já recebi esse carro da própria FIA várias vezes. E, né, construí uma carreira do outro lado. Então, eu acho que o que você falou é perfeito, né? Os investimentos também não são só de dinheiro, é de tempo, é de dedicação. Né? Mas eu acredito firmemente que a educação muda vidas. Eu acredito nisso firmemente. Né? E eu tenho medo quando eu vejo as pessoas não dando esse valor para a educação. Agora, trazendo para. Porque você sabe que já tem quase 50 minutos. Olha só. Como é rápido, né? É porque o papo, quando é bom, ele flui, né? Na sua atuação como professor, e eu vou te explicar por que eu vou fazer essa pergunta. Eu fiquei fora da graduação, de dar aula em graduação, de 2012 até 2024. Eu fiquei com a consultoria e dando aula em pós. Em 2024, quando eu decidi ficar aqui em Ribeirão, eu busquei e estou dando aula lá na Barão e fui para a graduação. Para mim foi um choque total. O aluno que eu tinha há 10, 12 anos e o aluno que a gente tem hoje. Um aluno que está no celular, que está fazendo trabalho na IA, que muitas vezes não está presente na sala de aula, né? Está presente só fisicamente, com uma dificuldade muito grande em se focar, em participar das coisas. E você tem uma experiência até mais longa, né? Pegou mais experiências nisso. Como é que você vê a educação hoje, nesta relação dela com a forma como a sociedade se organizou, principalmente depois da pandemia, e a tecnologia? Você vê que assim, você sente essa mudança como eu senti, por estar fora, ou para vocês foi, né, como você sentiu isso menos? Eu tento encarar tudo na vida, olhando o lado bom e o lado ruim. Como eu dou aula há 29 anos, a primeira coisa que eu queria dizer é que houve uma grande mudança geracional. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, existia o chefe. Então eu não podia chegar e simplesmente perguntar qualquer coisa para o chefe. O chefe mandava eu fazer um negócio, eu tinha que fazer. Por que tinha que fazer? Eu não sei, porque o chefe mandou. Na época que a gente começava a dar aula, assim, faz esse trabalho. Por quê? Não interessa por quê, porque eu estou mandando. Então, eu não sei até que ponto isso era bom ou era ruim, mas era assim. A nova geração, ela é questionadora. Então, faz isso. Por quê? Pera lá, eu estou fazendo administração. Estou aqui para tentar gerenciar melhor o negócio. O que isso que você está me ensinando vai contribuir para eu gerir melhor o meu negócio? O que eu ganho com isso?
Então, tem um lado ruim do embate, mas tem um lado bom do desafio, de você como professor tentar constantemente se desafiar, para tentar mostrar para ele por que aquilo é importante. Que a gente vem de uma geração antiga, né, que às vezes, muitas vezes a gente aprende algumas coisas que a gente pensa, mas por que a gente está aprendendo isso? Porque o professor falou, mas qual que é a lógica? Eu não consigo entender. E a questão do celular, eu tento trabalhar ao meu favor. Né? Porque tem um ditado, né? Se você não pode vencê-los, una-se a eles. Não, eu acho difícil, o celular é um negócio que atrai muito a atenção. Acho que por melhor que seja a aula que você esteja dando, conseguir fazer com que o aluno foque no que você está falando 100% do tempo, sem mexer no celular nenhuma vez, eu acho complicado. Então, o que eu tenho feito nos últimos anos, né, alguns professores antes de começar a aula levantavam uma plaquinha, proibido o celular, guarda o celular. Eu falei assim, isso vai fazer com que eles prestem mais atenção na minha aula ou não? Não. Então, o que eu tenho feito? O que eu tenho tentado fazer? Usar o celular a meu favor. De repente eu falo alguma coisa. E falei, gente, você já se questionou? Você já se perguntou se isso que eu estou falando é verdade ou não? Põe aí no Google. Eu lanço uma pergunta assim Vê aí o que o chat GPT acha disso. Vamos ver se a gente concorda ou não com o chat GPT. Não, eu tenho tentado interagir com eles junto com o celular. Não navegando contra a maré, navegando a favor da maré. Porque eu acho que isso é algo que não tem como mudar. Se você tentar mudar, você vai se tornar um professor tão antipático que você não vai cumprir seu objetivo. Eu entro numa sala de aula com um objetivo: transmitir conhecimento. Né? E ao final da aula eu tento fazer assim, uma reflexão e penso assim, será que eu consegui transmitir o conhecimento? Será que esse conhecimento de alguma forma foi útil para eles? Tento fazer essa reflexão. Mas a partir do momento que eu acho que eu me tornar intransigente, eu acho que é mais difícil. Não. Tem alguns programas, né, de treinamento de vendas que falam assim, antes de você vender o seu produto, no caso o nosso produto é o conhecimento, venda você. Se ele não te comprar, ele não compra o seu produto. Não, e eu acho perfeito o que você está falando, professor, porque eu também adoto uma postura muito parecida. Eu acho que assim, não dá para a gente pegar uma pessoa que a vida dela está no celular, né? Mesmo no trabalho, grande parte do trabalho também está no celular. Muita gente hoje, né, utiliza o celular no seu cotidiano. Um vendedor hoje, por exemplo, que vai na rua, ele faz o pedido no celular, né? Então tem muita coisa ali. Não dá para você fazer com que ele saia disso tudo e volte para aquela escola, né, que não existia o celular. E então eu tento interagir, tento trazer sempre metodologias ativas em que eles possam discutir, dar opinião, falar, né? Porque senão ele fica assim, se é para ouvir o professor falando, depois eu gravo aqui, depois eu ouço ele falar. Né? Mas você sabe que eu tive uma experiência muito interessante, professor, nos últimos 2 meses. Eu fui, a convite do colégio que meu filho estuda, eu fui fazer lá um itinerário formativo, né? Que é um curso que eles podem escolher dentre uma quantidade, uma lista de cursos, aquele que eles acham mais interessante. Fui dar um itinerário sobre comunicação e oratória para eles. E os alunos de ensino médio estão proibidos de usar celular na escola, não pode nem usar na escola. E eu fiquei pensando nisso, né, e falando, gente, como é que será isso? Né? Primeiro que eu nunca tinha dado aula para adolescente, foi a primeira experiência. E segundo, de não ter o celular. E foi uma experiência muito interessante, muito interessante. Primeiro que, assim, isso que você falou é perfeito. Se a minha aula é chata, não é por causa do celular, não. A minha aula vai ser chata, né? Porque ele tenha celular ou não tenha celular, a aula vai ser chata. Ele vai dormir, ele vai conversar com um amiguinho, ele vai fazer alguma coisa. Então, a aula tem que ser interessante. Por outro lado, você sabe que em diversos momentos eu senti falta do celular. Isso que você falou, por exemplo, de dizer assim, teve uma hora lá que eu estava falando sobre
conceitos relacionados à comunicação. Numa aula normal, que os alunos estivessem com celular, ia falar assim, entra aí, vamos ver uma palestra X, vamos ver como tal pessoa fala. Entra aí no YouTube, entra nesse vídeo aqui, vamos ver um trechinho desse vídeo. Né? E lá eu não podia fazer isso. Então, de certa forma, é algo que já está tão dentro do nosso cotidiano que não dá para a gente separar uma coisa da outra. Né? E eu acho que aí vai da nossa capacidade como professores. Professor, tem quase uma hora que estamos aqui, então eu vou pedir o seguinte, depois eu encerro aqui, mas eu queria que você falasse um pouco, né? Como eu disse, nós temos 3 públicos aqui. O jovem está escolhendo, e aí eu achei muito legal essa sua experiência de ir nas escolas, falar com os alunos, então você sabe que linguagem usar com eles. Mas você contou sua carreira, teve esse momento de transição da sua carreira, em que você veio de bancos e foi para a educação, depois da educação para a consultoria. E nós falamos também da nossa idade, né, do nosso 50 a mais. Então eu queria que você deixasse um recado para esse nosso público, falando um pouco sobre esses momentos. Achei muito rico que você falou da história dos reveses, né, e dos percalços. Então, fica à vontade, se quiser falar com o pessoal, se quiser falar comigo, mas gostaria que você deixasse o seu recado para esse pessoal. Eu gostaria primeiro de falar com os jovens. Né? A escolha de uma profissão é algo altamente complexo. Meu filho acabou de se formar agora, né? Se formou em agronomia, e eu passei por esse processo que você está passando, né? E eu acho que uma boa ideia é exclusão. Exclusão em que sentido? Existe esse universo de cursos para eu fazer. O que eu não faria de jeito nenhum e elencar alguns motivos. Então, esses eu não faria. Está excluído. Aí sobrariam aqueles que eu poderia fazer. E aí você tentar entender por que fazer aquele curso, tentar conversar com profissionais, né? Quais são os lados positivos, quais são os lados negativos. Na vida não tem, conforme eu já falei em algum momento aqui, só lados positivos, tem sempre também o lado negativo. Para a gente que está no meio do caminho, né? Saber que a gente sempre tem que estar focando no network, porque essa ideia que você expôs e é verdade, né? A gente vive num momento de globalização, onde as coisas mudam demais. Outro dia eu li um conceito sobre globalização que eu achei interessante, falando que globalização é a volta da Pangeia, que era aquele continente inicial que tinha, que em tese eram todos juntos, depois se separaram. E agora eles estão unidos novamente, né, pelos meios de comunicação, né, e pelos meios de transporte. Então, as coisas mudam de uma forma avassaladora. Né? Até antes a gente ia lá numa locadora pegar um filme, agora a gente não tem mais locadora. Então, a importância da gente sempre buscar o conhecimento, o network, a gente sempre estar repensando a nossa carreira, ver o que a gente pode fazer de diferente, antes que aconteça o pior, né? Tentar ter essa percepção como está a nossa carreira, como está nosso emprego, sempre buscando novos caminhos para a gente tentar trilhar. E no final das contas, né, eu acho que o grande objetivo da nossa vida é ser feliz. E para a gente ser feliz, a gente tem que ter alguns pilares, né, para alcançar a felicidade. E eu acho que a realização profissional é um desses grandes pilares, né? Não é só dinheiro, né, conforme a gente falou, mas realizar algo que a gente acha importante e que de alguma forma, quem sabe, a gente consiga ser bem remunerado para isso, é algo assim esplendoroso. Você sabe que gostei muito desse conceito da Pangeia digital, né? A gente está voltando para um mundo só, muito interessante. Você sabe que um dos objetivos do podcast, né, foi também criar essa rede de relacionamentos. Né? Como eu não sou de Ribeirão, cheguei aqui há cerca de 5 anos, fazer relacionamento sempre é muito complexo, né? Conhecer pessoas. Né? E o seu episódio já é 84, então já conheci muita gente aqui. E com uma coisa que você falou que eu achei interessante também, que é isso, né? Você vê, eu não o conhecia, né? Nós não nos conhecíamos. Você foi muito bem recomendado pela professora Carla, que foi uma entrevista muito rica aqui também. E é interessante que a professora Carla foi indicada por uma outra pessoa, né? Que é o tal do network. Que é o tal do network, exatamente. A Nayara, eu entrevistei a Nayara, que indicou a Carla, que indicou você. E se você quiser me indicar alguém, e a gente vai, né, construindo isso. E aí eu até já quero te convidar para exatamente para tem tudo a ver com isso que nós estamos falando.
Eu comecei esse podcast no início do ano, tenho a dedicação de fazer 2 a 3 entrevistas por semana para poder, né, dar aproveitar esse espaço. E no final de novembro, 29 de novembro, a gente vai estar chegando no episódio 100. E eu fui percebendo que eu estabeleci essas relações com várias pessoas, mas que muitas das pessoas não se conhecem. E são pessoas muito ricas no sentido de experiências, de vivências, de histórias, né? Então, hoje pela manhã, eu entrevistei o professor Reginaldo Artos, que hoje está em uma instituição de outra cidade, mas muito conhecido aqui, com bastante relacionamento aqui, mas talvez você não o conheça. Então, no dia 29 de novembro, nós vamos fazer lá no Colégio Pequeno Príncipe um encontro presencial, né? Um evento presencial, vai ser pela manhã, na parte da manhã. E já quero te convidar, que o objetivo é a gente juntar essas pessoas todas, né, todos aqueles que puderem ir, exatamente para a gente construir essas redes, né, construir esses relacionamentos, construir essas relações que para nós, principalmente para nós, né, são muito importantes, né? Conhecer pessoas de outras escolas, de outras empresas. Eu já entrevistei muita gente de RH aqui, então, de certa forma, o pessoal de RH é uma porta de entrada, né, para muitas empresas. Então, está convidado, queria muito que você participasse. E, gente, o Mais Que Um é esse aprendizado, esse caminho. Olha que coisa interessante, né? O professor Murilo veio, né? E ele contou uma história muito parecida com a minha, com algumas características diferentes, mas essa história de que a educação muda a vida da gente, a educação nos traz oportunidades, e o objetivo do Mais Que Um é mostrar que toda vez que eu conheço uma pessoa, eu me torno mais que um, porque eu aprendo com essa pessoa coisas que eu não sabia antes, né? Então, a gente aprender com as experiências do outro é algo muito rico. O episódio do professor Murilo estará completo no nosso canal do YouTube, também no nosso canal do Spotify, nas nossas redes sociais. Nós vamos ter os cortes, né, com trechos importantes, com frases legais faladas pelo professor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir e até o nosso próximo encontro.